Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Saul foi ao encontro de Davi para matá-lo. E Jonatas, atenção para esse nome, pessoal. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, foi falar com Davi em Oressa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Repita comigo: e ajudou a encontrar forças em Deus. Gente, eu quero ter um amigo assim também. Eu quero ter um amigo assim. Você quer ter um amigo assim? Nós estamos falando, pessoal, a palavra está dizendo aqui que Saul, que era o rei de Israel, endemoniado, disse: eu vou pegar minha espada agora e com os meus homens eu vou matar Davi, porque ele quer tomar o meu lugar. O demônio colocou na cabeça de Saul que Davi queria tomar o lugar dele, e ele disse: eu vou matar ele agora. O filho de Saul, vendo que o pai estava endemoniado, sabia onde Davi estava, e foi para lá e disse: Davi, meu irmão, o meu pai quer matar você. Eu vim aqui para te avisar, mas eu quero dizer para você que, olha, Jonatas falando para Davi: eu estou do seu lado. Eu sou filho de Saul, eu sou filho do rei, mas eu estou do seu lado, Davi. Eu quero um amigo assim. O Jonatas falou assim: vamos orar, vamos buscar forças no Senhor. Mais uma vez eu repito, eu quero um amigo assim. Você sabe, pessoal, que existem pessoas que dizem assim, quando elas tomam nota de uma situação, porque nós estamos diante de uma situação, como é que eu posso classificar aqui? Dramática. Ei, nós estamos numa situação aqui nesse texto dramático. O rei está dizendo que vai matar o Davi. Olha para mim, preste atenção. E quando você se envolver em um drama como esse, teu patrão quer te colocar para fora, o fulano de tal disse que vai acusar você, o fulano de tal disse que vai aprontar uma com você, ou então aprontar com uma outra pessoa. Você gostaria muito que, se fosse com você, que alguém te avisasse, sim ou não? Gostaria ou não? Que você não fosse pego de surpresa, que alguém fosse lá falar para você: olha, eu não estou aqui fazendo fofoca, mas vigia, porque estão querendo fazer isso com você. Vou orar por você. Não haja. Aí você dá conselho para a pessoa. Se você vai avisar uma pessoa, fale para a pessoa não perder a cabeça, fale para a pessoa não ir tomar satisfação, fale para a pessoa não ir lá medir forças, mas fale para a pessoa assim: olhe, não perca a sua cabeça, não perca a sua razão, vamos orar, entregar nas mãos de Deus, e vigie suas atitudes e vigie as suas ações, para que o inimigo não encontre brechas e você seja um alvo fácil. Você deve ser bênção na vida de alguém, porque você também gostaria que, se fosse você que estivesse na berlinda, que Deus usasse alguém para também abrir os seus. Você gostaria ou não? Vamos lá, pessoal, sim ou não? É um drama. E aí tem gente que fala assim: não, vou me meter com isso nada. Aí tem gente que fala assim: não, vou me envolver com isso nada, tô fora. E se fosse com você, alguém dissesse também: eu tô fora, você não ia gostar de ser surpreendido. E aí depois que a bomba estoura, o fulano diz: olha, eu sabia. Você sabia e não me avisou?
Ô bispo, o senhor está fugindo do texto. Não, pessoal, nós estamos dentro do texto. Estamos dentro do texto. Davi era um homem de Deus. Já tinha sido ungido rei. Nessa altura Davi já estava casado com a filha de Saul, sabe? Tinha sido ungido, mas não tinha tomado posse do reinado. Mas o outro lá se endemoniou e disse: vou matar ele. E Davi, que era um homem de Deus, diz a Bíblia que ele evitou o confronto com Saul, seu sogro. O texto diz, versículo 18, versículo 17, né? 17 e 18. Não tenha medo, disse ele, o Jonatas, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Pessoal, o Jonatas, ele era o chefe do exército, certo? Comandante do exército. Versículo 18. Os dois fizeram uma aliança perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oressa. Veja, o Jonatas fez o quê? Uma aliança. Olhem para mim, por favor. Eu gosto muito dessa palavra, porque Davi era ungido, era escolhido, disso todos nós temos certeza. Mas o que embeleza a vida de uma pessoa ungida é que até os inimigos, se fôssemos classificar, Jonatas, filho de Saul, deveria estar do lado do seu pai, sim ou não? Mas até o inimigo vê que a unção de Deus está sobre você, que você é ungido do Senhor de fato. O Jonatas disse: eu sei que o nosso Deus rejeitou o meu pai, eu sei disso, e sei que você será o novo rei de Israel, e eu quero estar do seu lado. Você está percebendo que se for tratar de Jonatas fosse o inimigo, mas esse Jonatas reconheceu que Deus era com Davi, e ele diz: faça uma aliança, eu serei o comandante do teu exército, vou lutar do seu lado, Davi. Estou com você todos os instantes, estarei com você todos os instantes. Mas promete uma coisa para mim: quando você estiver sentado naquela cadeira, lembra da minha família, porque eu sei que eu vou morrer em guerra, eu sei que eu vou morrer na batalha. Eles apertaram as mãos, fizeram uma aliança. O Jonatas, filho do rei Saul, era um homem de coragem, era um homem sábio, era um homem que honrava a sua palavra, e por várias vezes ele quis corrigir o seu pai: meu pai, o senhor está errado, o senhor está agindo como um cego. Todo o seu ódio contra Davi, o que Davi, Jonatas falava para o seu pai assim: qual foi o mal que Davi fez para com o Senhor? O Jonatas falando, querendo abrir os olhos do pai. A sua raiva e o seu ódio te cegou. Qual foi o crime que Davi fez contra o rei? Pelo contrário, Davi matou quem? O Golias. Não foi só o Golias, Davi matou milhares de filisteus. Tem até aquela expressão que as mulheres saíam na rua gritando que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares.
Milhares de quem? Milhares de inimigos. Então qual foi o mal, meu pai, que Davi fez para com o Senhor? Mas esse homem realmente tinha perdido a noção de tudo. Tinha perdido a noção. Pois bem, houve uma batalha, houve uma guerra contra Israel. E a Bíblia diz, pessoal, que o Jonatas, ele estava no comando dessa batalha, lá em Gilboa. O Jonatas foi assassinado em batalha, morreu na guerra. E diz a Bíblia, segundo Samuel 22, verso 23, Davi diz: o mais ligeiro que a águia e mais forte que o leão. Davi faz uma homenagem a Jonatas, dizendo que Jonatas foi o mais ligeiro que a águia e mais forte do que o leão. Jonatas morreu como um soldado, lutando bravamente pela sua pátria, pelo seu povo. Morreu, mas tinha feito uma aliança com Davi. Davi não esquece da aliança que fez com Jonatas. Eu quero que vocês abram capítulo 31 de 1 Samuel, capítulo 31, e o verso 1, que diz: e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab, Melquisua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e ao leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, o que o povo fez? Fugiram, abandonando suas cidades. Olha o que aconteceu com Israel. Israel se dividiu, todo mundo correu para todos os lados. Depois os filisteus foram ocupar aqueles lugares. Então, pessoal, com a morte, escute, com a morte de Saul, seus filhos, o povo ficou desesperado. Imagina, Israel não tem mais rei, o seu rei está morto, foi morto, ele se matou, né? Comprovando que Saul de fato estava endemoniado. E eu preciso fazer aqui uma pontuação nesse detalhe, pessoal, porque todos nós sabemos que Samuel, ele teve um papel extraordinário nessa ocasião, porque viu e alertou das atitudes pesadas que Saul estava cometendo e teve chances de se arrepender.
Até porque ele tinha sido ungido rei. Foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. E o profeta sempre chegava para Saul e dizia: você está errado, você pecou contra o Senhor. O Saul, ele tinha umas crises de choro. Ele começava a chorar: oh, profeta, ora por mim, eu pequei diante do Senhor. Aquele chororô todo: me perdoa, Senhor, eu vou te servir novamente. Quando o profeta dava as costas, ele se endemoniava de novo. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu estou querendo dizer que quando uma pessoa ela não leva a sério a sua aliança com Deus, o demônio entra e faz miséria. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Se você quebra uma aliança com Deus e você continua nesse erro, não se arrepende, vive com seu coração duro, você está brincando com as coisas de Deus. O inimigo pode, nesse momento, te passar uma rasteira e você perde tudo. Você perde sua família, você perde seu casamento, você perde seu trabalho. Eu conheço pessoas assim. Ei, eu conheço pessoas que, quando quebraram a aliança com Deus, não que você tem que quebrar, mas se você quebrar, levante-se rápido. Eu vou dizer de novo para que não haja cortes. Eu não estou induzindo ninguém a cair ou quebrar aliança, mas se cair, levante-se rápido. Levante-se rápido. Como Davi, lá na frente Davi também cai. Davi também quebra uma aliança com Deus, o adultério. Mas ele se levantou rápido. Mas volto a Saul. Saul teve várias oportunidades e as desprezou. Desprezou as oportunidades. Demônio entrou, colocou nele um ódio de matar, colocou nele uma ignorância ferrenha. E quando ele se viu cercado pelos filisteus, quando ele soube, Jonatas foi morto, Abinadab também foi morto, Maxua também foi morto, ele disse: os meus inimigos me cercaram. Disse para o escudeiro dele: ei, pega a minha espada, me mata. O escudeiro disse: eu não. O escudeiro saiu correndo. E então ele foi, fincou a espada no chão e pulou em cima. Para fazer isso, para uma pessoa cometer o suicídio, o Espírito do Senhor está ali? Não. Não. Eu estou dizendo que você tome muito cuidado. Quando se quebra uma aliança com Deus, você faz coisas que você não reflete sobre elas. Está me entendendo? Sim ou não? Está me entendendo? Você faz coisas sem pensar. Quando você está cego, espiritualmente falando, você toma decisões erradas. E essas decisões erradas vão te custar muito, um preço muito alto. Porque eu já vi pessoas perderem sua saúde, perderem suas finanças, perderem sua família e ficar sozinho, abandonado ou abandonada. E alguém vai e diz: poxa, quem te viu, quem te vê? Que situação deplorável essa sua, porque estava lá em cima no auge e agora você está em vergonha, em frangalhos. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado com isso. Bom, vamos avançar. 2 Samuel capítulo 9,
Abre aí, por favor, pessoal. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou. Agora Davi já é rei, certo? Davi agora, ele conseguiu reunificar as tribos que estavam divididas e conseguiu tomar posse 100% do reinado. E diz que em certa ocasião ele perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos seus servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Marquim, filho de Aimiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazer de Lodebar. Quando Mefibosete, que era o filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei ou tratarei com a bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você começará sempre, ou comerá sempre, estou precisando de um óculos, hein, gente? Comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ziba estava numa miséria, hein? Então o rei convocou Ziba e disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Davi estava dando uma ordem para Ziba, tá, gente? Você vai trabalhar para Mefibosete, você e sua família. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa, na mesa real. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa real de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, era aleijado dos pés. Então veja, pessoal, escute, quando os filisteus atacaram Israel, na verdade, quando a guerra foi em campo aberto, e quando venceram a batalha, os filisteus invadiram Jerusalém, ou as tribos de Judá, e tomaram posse de tudo. Nisso que eles invadiram, as pessoas de Israel, de Judá, começaram a fugir, saíam correndo. Ei, os filisteus estão vindo aí! As pessoas saíam
correndo para não morrer, fugindo para não morrer. Nessa fuga, o Mefibosete era uma criança ainda. Uma carroça passa por cima, acontece um acidente. Uma carroça passa por cima da criança. E o Mefibosete perde o movimento das pernas e fica aleijado. Que azar, hein? Escuta, pessoal. A criança. O avô se matou. O pai foi assassinado. E ainda perdeu as pernas, ficou aleijado. E uma empregada foi que cuidou dele, fugindo para Lodebar, que era um lugar totalmente deserto, pobre, sem nada. E o Mefibosete cresce sobre os cuidados de uma empregada que estava na miséria, sem nenhuma perspectiva de mudança, dizendo: só estou esperando a morte chegar. E passaram-se os anos. Na verdade, foi um bocado de tempo, tá, pessoal? Mefibosete se torna homem e ele casa e tem um filho, mesmo aleijado, na miséria. Eu quero que você pense da seguinte forma, pessoal. Imagina aí, uma carruagem chega em Lodebar, uma carruagem real. Todo mundo sabia quem era o rei de Israel, que era Davi. E o oficial da carruagem diz: procuramos Mefibosete, onde ele está? É um aleijado? Mora acolá? Imagina o Mefibosete. Imagina, eu sou neto de Saul, não restou ninguém da linhagem senão eu. Davi é rei, meu avô era inimigo número 1 dele. O que ele vai fazer comigo? Vai me prender? Vai me enforcar? Vai me apedrejar? O que ele quer comigo? Eu já estou na miséria. E agora? E o capitão disse: você se prepare, porque você é convidado do rei. Ele quer falar com você hoje. Mefibosete chega todo malamanhado, sem saber o que acontecia. É você o filho de Jonatas? Sou eu, Mefibosete. Prazer. Fui amigo de seu pai. Antes dele morrer, fiz uma aliança com ele, e ele fez uma aliança comigo. E ele me pediu para que eu cuidasse da sua família. Davi olha para um servo e diz para ele: todas as terras de Saul, todos os bens de Saul, o que Saul tinha deixado? O que Saul tinha deixado? Muita coisa: terras, fazendas, camelos, ovelhas, gado, empregados. Tinha deixado para um administrador chamado Zipa. E Davi diz para ele: você vai trabalhar para Mefibosete agora, porque todos esses bens eu devolvo. Eu não quero nenhum bem da linhagem de Saul. Vai ficar tudo para Mefibosete. Imagina, o cara, ele dorme pobre e ele acorda. Ele dorme pobre e ele acorda milionário. Tudo para mim. Não, claro que não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: meu senhor, o que está acontecendo? O senhor não tem obrigação nenhuma para se preocupar com um cão morto que sou eu. Eu sou um cão morto. Eu não valho nada. E o senhor age com benevolência.
E Davi disse: eu fiz uma aliança com seu pai e estou cumprindo. Eu quero pontuar essa palavra, pessoal. A história é linda e quero sair dela agora, porque você já entendeu tudo. Mas quero fazer uma pontuação em relação ao peso, à seriedade de uma aliança. No começo da pregação, eu falei em detalhes que Saul tinha quebrado uma aliança com Deus. Fecha a porta aí, irmão, por favor. Fecha a porta, por favor. Saul fez uma aliança com Deus e ele quebra essa aliança com Deus. Resultado: perdeu tudo e cometeu o suicídio. Acabou com tudo. Quando se quebra uma aliança, você perde a proteção de Deus. E o que eu quero pontuar é que Deus, ele cumpre a aliança que faz com seus servos, com Abraão, Isaac, Jacó, e a aliança, ou a última aliança. Falamos na Bíblia de duas alianças: aliança com Deus com Abraão e a aliança de Jesus para conosco. A aliança que Jesus fez para conosco foi de nos salvar. Amém? Amém, igreja? A aliança de quem? A aliança de Jesus. Jesus disse assim, Jesus falou o seguinte: eu vou dar minha vida, eu vou morrer por você. Eu vou dar minha vida por você. E se você me seguir, e se você me honrar, você vai morar comigo no meu reino. Eu estou simplificando o que Jesus quer dizer. Essa aliança, por parte de Jesus, está de pé. E a pergunta que eu te faço é: a sua também está de pé? Ou você esqueceu, quebrou, está nem aí? Nós vimos numa história que um homem teve a capacidade de cumprir a aliança que fez com outro homem. Estamos falando de Davi, Jonatas e Mefibosete. E a aliança que Jesus fez para com a humanidade foi: eu vou dar minha vida por você, eu vou derramar o meu sangue por você. Se você me seguir, se você me servir, você vai morar comigo no meu reino. Glória a Deus. E a pergunta é: se formos se comparar com Mefibosete, talvez estávamos até pior que ele, porque nem da linhagem de rei nós temos. Você tem sangue real? Hein? Você é tataraneto de Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, II, da princesa Isabel, já que somos brasileiros. Você tem sangue do Pedro I? Você tem sangue do Pedro II? Você tem sangue da princesa Isabel? Não. Então, se for comparar em tese, fomos pior do que Mefibosete, porque pelo menos Mefibosete tinha sangue real. E o que aconteceu na nossa vida? A gente não conheceu Jesus pessoalmente. Nós não conhecemos Jesus pessoalmente, de tocar o seu rosto, de ver a cor dos seus olhos, de saber se ele tinha barba ou não. Jesus tinha barba ou não tinha barba? Isso não interessa, não importa. Jesus era cabeludo ou não cabeludo? Isso não importa. Mas eu estou falando que nós não o conhecemos pessoalmente, de sentir o seu cheiro. Mas Jesus nos escolheu, tendo ele feito uma aliança na cruz do Calvário,
tendo derramado o seu sangue, selando uma aliança. Por isso que a Santa Ceia traz a memória disso, a memória da aliança. Jesus instituiu a Santa Ceia, quer dizer, criou a Santa Ceia. Os judeus comemoravam a Páscoa quando o Senhor disse: hoje não vai ter Páscoa, hoje eu crio, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. E Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Em memória de quem? Em memória do sacrifício. Em memória do quê? Em memória do sangue derramado. Em memória do quê? Daquele que morreu e ressuscitou. Então ele fez essa aliança, deixando essa promessa: eu vou para o Pai preparar lugar, mas em breve eu voltarei, e quando eu vier buscar para levar para mim mesmo, eu espero que você esteja de pé, eu espero que você esteja firme. Jesus está dizendo: eu espero que você esteja de pé, eu espero que você esteja na presença. Porque no nosso passado, pior do que Mefibosete, quando eu digo pior do que Mefibosete, porque nós não temos sangue real, éramos considerados bastardos. Mas o Senhor diz assim: ei, seu bastardo, eu te amo, senta comigo na minha mesa, come comigo, o que eu comer você vai comer. Todos os dias, quando eu vier almoçar, jantar, quero você aqui. E Mefibosete diz: mas eu não sou seu filho. Mas Davi diz: mas vou te tratá-lo como tal, vou tratar você como meu filho. Olha que Mefibosete já não era mais uma criança, até filho ele já tinha. O que eu estou querendo fazer você entender? Que nós éramos bastardos, gentios, longe da graça, longe da presença. Mas ele fez questão de ir lá aonde? Onde Jesus encontrou você? Ei, aonde Jesus encontrou você? Aonde? Aonde, pessoal? Lá no Barroso? Lá no Tasso Gereissati? Lá no Vicente Pison? Aonde que lá no João Paulo? Jesus encontrou você aonde? Lá no Inferninho. Jesus encontrou você lá e disse: ei, vem pra cá, você vai sentar comigo na mesa, vestes, roupas novas, será tratado como meu filho. E aí você diz: Senhor, mas o que eu fiz para merecer tanto? E o Senhor diz para você: você não fez nada, eu fiz. Quem foi que fez, pessoal? Cristo. Nós não fizemos nada para impressionar Jesus. Vou mudar a palavra para encerrar. Não fizemos nada para impressionar Jesus. O que você fez para impressionar Jesus? O que você fez de bom para Jesus dizer assim: ei, eu amo você, eu quero você comigo? Nada, pessoal. O que a gente fez? Só errou, só batemos nele, cuspimos nele, desprezamos ele. E o Brasil é bom nisso. O Brasil é bom em pisar, machucar o Evangelho. A maior festa do carnaval no mundo, adivinha onde é? No Brasil. Eu estou falando no mundo. Não é na China não, não é na Índia não, não é nesses países mais populosos do mundo não. A maior festa carnal do mundo é aqui. Então isso é uma tapa na cara de Jesus. É um tapa. E aí olha nós, olha eu, olha você. Nós fomos integrados ao reino da glória de Deus. Eu era um perdido, mas o Senhor me achou. Eu era um cego, mas o Senhor me restaurou. Eu era um desvalido, e o Senhor diz: levanta, senta comigo na minha mesa. É isso, pessoal. Então lembre-se
aliança. Jesus leva muito a sério a aliança. Se você quebrou a aliança, por favor, reative a sua aliança imediatamente, para que você não perca a sua salvação. Se formos detalhar as maravilhas que Mefibosete ganhou em toda a apreciação do rei, em ter as terras de Saul, comer com o rei, pessoal, era uma coisa fantástica, uma coisa de outro mundo. Não era qualquer um que sentava na mesa com Davi, e Mefibosete teve esse privilégio. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente aqui conhece muito bem o feijão, o arroz, o leite, essas comidas nossas aqui do Nordeste. Lá no reino da glória de Deus, pessoal, não haverá fome. Então nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Nunca comemos isso, mas nós vamos comer. Amém? Nós nunca comemos, mas um dia eu vou comer. E não é a maçã não, tá, gente? Não é essa maçã não. Tem nada a ver de maçã. A Bíblia não fala disso. O fruto da árvore do conhecimento, da vida, que o Senhor proibiu Adão e Eva comer. Apocalipse diz que aquele que ao vencedor darei o direito que coma do fruto da vida, daquele que foi proibido. Por que o Senhor dará a condição de comer do fruto da vida? Na expressão do vencedor, ao que vencer, a expressão disso é: se você ficar firme, você vai comer. Se você ficar de pé, você vai comer. Se você não quebrar a sua aliança, você vai comer. Comer, que eu estou querendo dizer, é desfrutar. Não quebra a sua aliança com Deus. Ô bispo, eu não sei nem que aliança é essa. Eu nem sei se eu fiz aliança. Ok, então se você não fez, faça, trate da sua parte, porque a dele ele já fez. Ô bispo, eu não fiz aliança não. Certo? Então está faltando você fazer, porque ele já fez a dele. Está faltando você assinar. Não é num contrato nem assim? Assina você e o interessado, não é verdade? E aí o Cristo já assinou. E você que é o interessado, não assinou ainda? Vamos lá. Entrega a vida para Jesus. Se candidata ao próximo batismo nas águas. Porque senão você vai perder a sua salvação. Você vai dizer assim: poxa vida, quer dizer que eu tive a oportunidade, mas ninguém me falou que tinha que me batizar. E ninguém me falou que eu tinha que receber Jesus como Salvador e me arrepender dos meus pecados. Eu vivo dizendo isso aqui. Eu vivo dizendo isso. Então a mesa do Senhor está pronta. Está preparando não, pessoal, já está pronta já. A mesa do Senhor está pronta. E os salvos, a igreja de Jesus, precisa acordar e dizer: eu sou escolhido do Senhor, e brevemente Ele virá me buscar, para sair dessa terra podre, dessa escravidão humana, sair desse monte de onde a gente olha coisa ruim, pessoal. Para onde a gente vai, a gente ouve coisas. Está difícil viver aqui. Então, Maranata, ora vem logo. Vem logo, porque o negócio aqui está feio. Vem logo, Senhor. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.